Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nesta que é uma oportunidade de aprender muito mais sobre esse universo mágico e maravilhoso que é o universo da Educação Física. Nesta aula de número 7, nós teremos aí a revisão e avaliação. Portanto, vamos rever todos os conceitos, conteúdos aprendidos ao longo das aulas e relembrar para colocar em xeque aí ou em uso na vida. Sem mais delongas, vamos de aula? E nós iniciamos a nossa aula neste ambiente para falarmos um pouco ou relembrarmos um pouco sobre os jogos eletrônicos. E aí eu já começo trazendo conceitos que são importantes, né, para a gente adentrar esse universo, entender como que ele dialoga, como que a gente utiliza ele dentro do universo da educação física. Vamos lá? Olha só, os Exergames serão o primeiro tópico que a gente vai trabalhar, a junção da palavra exercício com games, né, com jogos, e é basicamente o que eles representam, né, são jogos eletrônicos que combinam a atividade física e a interação digital. E eles têm ganhado popularidade crescente devido aos seus múltiplos benefícios para a saúde física e mental, além de, claro, ser um grande atrativo para essa geração. E também já há pesquisas utilizando os Exergames nas populações idosas como ferramenta de reabilitação ou de melhoramento do condicionamento físico e capacidade funcional, que é a capacidade dos idosos de realizarem ali atividades com autonomia e independência. Bom, dentro desse universo dos Exergames, jogos como o Just Dance, FIFA, Minecraft, Stop e Pokémon GO, eles exemplificam, né, diferentes abordagens e também vantagens que esse tipo de jogo pode proporcionar. Por exemplo, o Just Dance, a gente vai começar falando deles, você está dançando em direção à saúde, ok? O Just Dance ele é um jogo, para quem não conhece, é um jogo de dança que utiliza sensores de movimento para capturar o movimento. Basicamente, você vai estar à frente da televisão, reproduzindo os movimentos que ele te indicam, vai haver um sensor captando esses movimentos e você imagina, você ampliando o seu repertório corporal, dançando, brincando, jogando videogame, tá bom? Alguns benefícios do Just Dance incluem estes aqui que eu vou começar a citar para vocês, como a melhora cardiovascular, uma vez que a dança é uma forma eficaz de exercício aeróbico, promovendo saúde para o coração e aumentando também a resistência. Outro benefício é ele atua ali na coordenação motora e no equilíbrio ou controle postural, tá bom? Uma vez que a necessidade de seguir os movimentos ali na frente da tela ajudam a melhorar a coordenação motora e o equilíbrio, tendo em vista que você vai precisar se manter bem posturado, tentar seguir os movimentos, né, coordenar os teus movimentos. Além disso, ajuda também na socialização e diversão, tendo em vista que jogar em grupos pode aumentar a interação social, promover a diversão e reduzir o estresse, tá bom? Vamos relembrar um outro tipo de jogo que nós vimos ao longo das aulas. Nós falamos aí sobre FIFA, né, a prática virtual do futebol. E aí, como a imagem mostra lá atrás, o FIFA é um jogo de simulação de futebol que pode não exigir ali uma atividade física intensa como o Just Dance, mas oferece outros benefícios. E aí a gente consegue entender um pouco, né? Trago para vocês, o primeiro benefício é você trabalhar ali a estratégia e o planejamento. Uma vez que esse jogo ele exige, né, que você tenha ali a elaboração de estratégias e um planejamento tático, estimulando também o pensamento crítico e a tomada de decisões rápidas para tentar vencer ali o teu adversário. Bom, você vai ter uma coordenação também olho e mão, porque você vai precisar controlar os jogadores virtuais e essa ação ajuda a melhorar esse controle olho e mão, ok? A gente vai ter também conexão social, tendo em vista que competir com os amigos, os jogadores, tanto online ou presencialmente, né, fortalece os laços sociais e pode melhorar a comunicação. Nós vimos também um outro tipo de jogo, que é o Minecraft, que é um jogo de criatividade e colaboração. E aí, o Minecraft é um jogo de construção e aventura que permite que os jogadores explorem, né, e também criem mundos virtuais com blocos
E alguns dos seus benefícios incluem aí, olha só, a criatividade, uma vez que a liberdade da construção estimula a criatividade e a inovação ali nos mundos que você está projetando, tá bom? Outro benefício é a resolução de problemas, tendo em vista que ao enfrentar os desafios e enigmas dentro do jogo, né, promove ali a habilidade de resolução de problemas. Se a gente for olhar um pouquinho mais aprofundado, a gente vai ter também um pouco de colaboração, tendo em vista que jogar no modo multijogador incentiva ali a colaboração e o trabalho em equipe. Nós vimos também, e trago para vocês relembrarem, sobre o stop, que é um exercício mental e raciocínio rápido. Como assim, professor? Bom, o jogo, né, o stop, é um jogo que desafia os jogadores a listar palavras que começam com uma letra específica dentro de várias categorias. E seus benefícios, eles incluem, olha só, a agilidade mental, tá bom? A necessidade de pensar rapidamente e listar ali as palavras, ela vai estimular essa capacidade, essa agilidade mental. Além disso, vai melhorar também o vocabulário, vai ajudar a expandir o vocabulário e melhorar habilidades linguísticas, perfeito? Além disso, a gente vai ter uma melhora também na concentração, uma vez que para você relembrar, colocar ali as palavras, né, você vai haver uma exigência de foco durante o jogo, o que melhora a capacidade de concentração. Nós vimos também sobre o Pokémon Go e o mundo real, né, explorando ali o mundo real, essa interação. Para quem não conhece, o Pokémon Go é um jogo de realidade aumentada que incentiva os jogadores a explorar o mundo real para capturar criaturas virtuais chamadas de Pokémon. Traduzindo ali ao pé da letra do inglês para o português, é o monstro de bolsa, né? E os seus benefícios, eles incluem promover a atividade física, incentivar os jogadores a caminhar e explorar ambientes externos, além de motivar a exploração de novas áreas e pontos de interesse na vida real. Essa exploração, uma associação da exploração e da descoberta, tá bom? A gente vai também promover a interação social e a formação de comunidades, né? A gente vai ter também a socialização ali dos eventos e batalhas em grupos. Tudo isso associado aos Exergames. Nós vimos nessas aulas também outro tópico muito importante e fundamental nós conhecermos para melhorar aí a nossa saúde, né? Nós falamos sobre obesidade e eu quero iniciar com essa dúvida, né? O que é obesidade? Bom, relembrem que a obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, a gente consegue ver aqui na imagem, sendo um fator de risco para o desenvolvimento de outros problemas como a hipertensão e o diabetes tipo 2. A obesidade, ela trata-se de uma doença, mas também é um fator de risco para outras doenças, tá bom? É a porta de entrada para outras doenças. Algumas das causas da obesidade, olha só, como disse a vocês, ela é uma doença crônica complexa e ela é desencadeada por uma série de fatores, sendo, portanto, multifatorial. Entre as causas mais comuns, né, a gente tem aí os fatores genéticos, disfunções endócrinas, o estilo de vida, o qual inclui aí também a alimentação desbalanceada e a falta de atividade física. Quando você não cuida da saúde do seu corpo e você desenvolve a obesidade, você está abrindo a porta para outras doenças, como essa que a gente vai relembrar agora, que é a hipertensão arterial. Se você porventura não lembra, não sabe o que é hipertensão arterial, olha só, a gente conhece comumente como pressão alta, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, olhos e pode causar paralisia dos rins, ou seja, não é simplesmente a pressão alta, tem uma série de consequências, uma série de órgãos que ela pode afetar. Ela ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 14/90, tá bom? Essa doença ela é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial. Embora ela seja herdada dos pais, o estilo de vida sem atividade física e alimentação desbalanceada pode favorecer o surgimento dela e o aparecimento dela mais cedo. De modo que também o estilo de vida de prática de atividade física frequente e alimentação mais regrada pode desacelerar esse processo de aparecimento. Perfeito?
nós vamos ver alguns sintomas que podem desencadear, aí, que podem indicar o surgimento da hipertensão arterial. E os sintomas são esses que aparecem para a gente agora. Eu trouxe 7, tá bom? São 7 sintomas comuns da elevação da pressão arterial. E o primeiro deles é dor no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, sensação de fraqueza, a visão embaçada e também o sangramento nasal. Não confundam os sintomas com o autodiagnóstico. Senti uma dor no peito, estou com pressão alta. Não funciona assim. É necessário o surgimento de alguns desses aqui juntos para a gente poder ter o indicativo. Mas o mais importante e o essencial é você buscar um médico, orientação médica, para saber se de fato está com algum problema de hipertensão, tá bom? Outros fatores que podem ajudar, né, no surgimento, no aparecimento dessas doenças, embora você já traga ali um histórico familiar, mas, como falei para vocês, o estilo de vida pode atrasar aí, o desencadeamento dessas doenças, mas hábitos como o fumo, né, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, a obesidade, o estresse, o elevado consumo de sal, e aí quando a gente fala de sal, também é o sal de cozinha e o sódio industrializado, das comidas industrializadas, tá bom? Os níveis de colesterol elevado e a falta de atividade física são fatores que representam um risco para a hipertensão arterial, né? Podem causar um aceleramento, aí, uma aceleração no surgimento dessa doença, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho, não vou trazer só problemas, mas um pouco das causas, da prevenção e do controle da hipertensão. E aí, vamos falar primeiro das causas. O que pode causar? Hereditariedade, né? Como disse a vocês, 90% das pessoas herdam dos pais. A obesidade, que está associada aí à alimentação desbalanceada e os hábitos de vida sem atividade física. O estresse, que a gente geralmente se ocupa ali com o dia a dia e tudo mais, precisa colocar a cabeça no lugar para não se estressar tanto. A alimentação não saudável e o excesso de sal, tá bom? Como que a gente pode controlar, professor, a pressão arterial ou prevenir aí o surgimento dessa hipertensão? Já muda aqui a figurinha, olha só. O acompanhamento médico é fundamental, a atividade física é indispensável, não vai adiantar só fazer dieta e tomar remédio se não tiver atividade física. Você precisa se preocupar ali com reduzir os níveis de consumo de sal, tá bom? E aí digo a vocês, quando eu falo consumo de sal, entendam que eu não posso comer a comida muito salgada e preciso evitar o consumo de sódio, o sódio industrializado, que é aquele que a gente encontra na comida processada, nos alimentos industrializados. Por isso que é muito importante a gente comer muitas frutas, legumes, comidas naturais. Mas o corpo precisa de sódio, e aí quando eu falo sódio, é o sódio presente no sal de cozinha, no sal marinho, né? É um elemento fundamental para a contração muscular. Porém, tudo em excesso no nosso corpo faz mal. Então, eu não posso comer a comida nem muito salgada e eu também não posso ter a total ausência deste sal de cozinha, aquele salzinho bonitinho, na minha comida. Perfeito? É muito importante ter isso em mente. O professor não está dizendo aqui, para de comer sal, nunca mais come sal na tua vida. Não, o teu corpo precisa de sal. A gente tem aí umas dietas meio malucas da internet, que falam lá as dietas low carb, né? As dietas sem carboidrato. O nosso corpo precisa desses nutrientes, ele precisa ter um percentual de carboidrato dentro da dieta, da nossa alimentação diária. Então, quando eu tiro completamente esse nutriente do meu corpo vai reagir. Isso causa ali um emagrecimento, a gente percebe uma mudança estética, porém, a necessidade fisiológica do corpo por esse nutriente, em algum momento o corpo vai exigir, vai gritar ali de alguma forma, tá bom? Então, a gente precisa reduzir e balancear aí o consumo de sal. Acredito que já falei um pouco aqui da alimentação equilibrada, a gente precisa ter bastante verde ali na nossa comida, salada, legumes, tá bom? Precisa ter o controle do peso, embora as mídias sociais hoje tentam dizer, né, que o teu padrão corporal, que você precisa se sentir bem, realmente você precisa estar bem com o seu corpo, porém,
é preciso dizer que estar muito acima do peso, estar obeso, não é muito saudável para o seu corpo, tá bom? Embora a aceitação seja fundamental, você se aceitar como ser humano, a sua condição naquele momento é aquela, porém estar acima do peso vai te trazer ali alguns problemas, como o desenvolvimento da hipertensão, tá bom? E aí, outro fator que pode ajudar muito é a medicação, porém, percebam que tem ali um ponto-chave, que é se prescrita. Não é porque o teu tio, o teu avô, a tua avó, né, ou alguém mais idoso usa aquele medicamento para pressão arterial, que quando eu senti uma dor de cabeça, eu senti um desnível ali da minha pressão, vou largar aquele medicamento para dentro. Não funciona assim. É muito importante a gente ter o acompanhamento médico. Olha, tá no começo e tá no fim ali os pontos, né? Acompanhamento médico e o medicamento se prescrito. Então, tudo isso tem que estar conversado, dialogado, bem amarradinho ali com o seu médico. Então, se você sentir alguns daqueles sintomas que eu citei para vocês, procura um médico, escreve para ele vai pedir alguns exames clínicos que podem ajudar aí a prevenir e controlar a hipertensão. Nós falamos também sobre um assunto muito importante relacionado ao peso corporal, né, que são as dislipidemias, né? Aí está no singular, dislipidemia, porque a gente vai trazer um pouco desse conceito, vai relembrar. As dislipidemias, elas são caracterizadas pela presença de níveis elevados de lipídios. Mas o que é lipídios, professor? São gorduras, né? E aí a presença desses lipídios no sangue. Quando esses níveis ficam elevados, é possível que placas de gordura se formem e se acumulem nas artérias, o que pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro. E aí, esse vaso que fica ali obstruído, né? O sangue não passa, algumas áreas não recebem sangue, algumas áreas começam a perder funcionalidade, tá bom? E aí podem desencadear problemas como o ataque vascular cerebral, né? O AVC, ou ainda um infarto de algumas porções ali do coração, sendo necessário ali procedimentos como a ponte de Safena, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é justamente um pedacinho de vaso que é colocado onde o vaso está obstruído para irrigar aquela parte que não estava recebendo sangue, que se obstruiu por conta do acúmulo de gordura. Alguns sinais e sintomas da dislipidemia, nós vamos relembrar agora, olha só. E aí trouxe vocês aqui para dentro desse vaso sanguíneo, onde as células estão ali circulando, e é onde se acumula a gordura. Mas vamos falar de alguns sinais e sintomas, olha só. Ela é uma doença assintomática, ou seja, ela não vai mostrar, evidenciar, como outros problemas de saúde, essa dor aqui é característica da dislipidemia. Não, ela vai afetar ali as artérias coronarianas, às vezes algumas veias, alguns vasos, e aí ela não vai indicar de imediato que você está com esse problema, tá bom? Por isso que algumas pessoas só descobrem quando tem um mal súbito. Então, por isso que é importante a gente manter os hábitos saudáveis para tentar regular. E, claro, fazer aquele check-up no médico anualmente, né? É fundamental. Ela pode ter como indicativo aí uma dor abdominal, né? Por conta da falta de fortalecimento de sangue, perdão, a falta de fornecimento, palavra bem parecida com fortalecimento, a falta de fornecimento de sangue para os intestinos, tá bom? A gente vai ter também doenças cardíacas, tonturas, são todos aí sinais e sintomas da dislipidemia. A gente vai ter também, olha só, perda de equilíbrio, você vai ter um pouco mais de tontura ali, diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, dor no peito, e isso vai acontecer devido ao suprimento inadequado de sangue que chega ali para o coração. Tá, professor, o senhor trouxe para a gente o problema, trouxe alguns dos sinais, trouxe aí as causas, né, que é a alimentação e tudo mais, o acúmulo de gordura, mas como que a gente pode prevenir a dislipidemia? A gente vai falar um pouco agora da prevenção da dislipidemia para você ficar um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo. Vamos lá? Bom,
A prevenção da dislipidemia, ela deve ser iniciada ainda na infância. Como assim, professor? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, através de hábitos saudáveis de vida, bem simples, como esses que vão aparecer para a gente aqui. Olha só, eu preciso combater o sedentarismo. Como que eu faço isso? Bom, a gente vai tentar manter uma alimentação saudável, a gente vai tentar praticar atividade física possivelmente todos os dias, a gente vai ficar um pouco menos parado na frente da televisão, utilizando equipamentos tecnológicos, né? Essa geração tem aí uma oferta muito grande. Eu comecei a aula falando sobre tecnologia, e aí a gente precisa usar ela como nossa aliada, no sentido de utilizar como os Exergames lá, eu citei como exemplo, né? Fazer atividade física com esses implementos tecnológicos. E não simplesmente passar o dia ali mexendo no celular, ou ainda que o videogame, citei o FIFA, traga ali o controle, a característica da coordenação olho e mão, né? Traga o posicionamento estratégico, mas é uma atividade muito estática, você fica muito parado. Então, do mesmo jeito que eu falei do equilíbrio que a gente tem que ter ali na alimentação, a gente tem que ter também nesse sentido do uso da tecnologia. O futebol é bom, o futebol por meio da tecnologia é legal, é divertido, entretém, tem inúmeros benefícios, mas ele é uma atividade muito estática, muito parada. Eu preciso de uma atividade que proporcione movimento, que proporcione gasto calórico, para que eu consiga combater o sedentarismo e consumir aí, eliminar do meu corpo, né, um pouco dessa gordura que pode estar se acumulando nas minhas artérias. Portanto, um ponto-chave é esse combate ao sedentarismo. Outro aspecto que pode me ajudar nessa prevenção é a manutenção do peso. Eu preciso manter o peso ideal. E aí eu falei em dado momento sobre, quando a gente estava falando sobre obesidade, sobre a aceitação do corpo, né? Mas e aí, professor, qual é o peso ideal? Bom, nós temos um índice de massa corporal, né, o IMC, que vai dizer qual que é o seu peso ideal. Vai te colocar ali numa faixa, se você estiver de 18,5, se não me falha a memória, até 24,9 é o peso ideal. E aí você precisa fazer esse cálculo do IMC, utilizando ali o seu peso e a altura como medidas, dá uma pesquisadinha na internet depois, para você realizar esse cálculo e ver qual que é o seu peso ideal. E aí é muito importante você se manter nessa faixa. Professor, pelo amor de Deus, eu saí um pouquinho, eu estou acima do peso. Calma, calma. Às vezes o IMC vai dar um indicativo dessa diferenciação por conta da nossa estatura. Eu cito, por exemplo, eu tenho 2 filhos e os dois, na verdade, eles estão apresentando ali que estão acima do peso. Porém, um tem 5 e outra tem 9 anos. A menina de 9 anos está com peso e a altura para uma criança de 12. Ou seja, eles estão acima do peso para uma criança de 9, porém estão adequados para uma criança de 12, que é o tamanho e a estatura que eles estão apresentando agora. Então a gente tem um balanceamento ali, né? Eles estão com peso e altura adequados, porém é importante a gente se preocupar com o percentual de gordura acumulado ali no corpo. Então, a gente precisa combater o sedentarismo, manter esse peso ideal, e a gente mantém esse peso ideal com a prática de atividades físicas e a alimentação balanceada, consumindo principalmente e de modo muito consciente, mais alimentos naturais do que processados. E nesse sentido fica a dica, né? Descasque mais alimentos do que abrir embalagens. É uma dica valiosa, né? Digo isso porque quando a gente descasca mais, significa que a gente está comendo mais alimentos naturais. E quando a gente abre menos embalagens, a gente está consumindo menos alimentos processados, industrializados, que tem aí diversos componentes que podem ser prejudiciais à saúde. Além disso, a gente precisa também, olha só, combater o tabagismo. A gente precisa evitar, né? Talvez na fase que vocês estejam, isso nem seja do hábito de vocês, né? A gente não fuma, a gente não gosta, mas a gente precisa ficar atento também para não ser um fumante passivo. O que é isso, professor? É aquele indivíduo que fica perto de pessoas que fumam. E esse indivíduo, ele
inala ali os gases, né, emitidos pelo cigarro, e é até pior para quem está fumando, porque quem está fumando tem um filtrozinho ali no cigarro, e quem não está fumando, quem é o fumante passivo, não tem filtro nenhum, está só inalando aquilo. E aí, nesse sentido, é importante a gente combater o tabagismo para não adentrar aí esse universo das dislipidemias e outros problemas que podem surgir oriundos dessa prática. Bom, alunos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante, façam muito bom uso desse conhecimento. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.